Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui com o professor Daniel Lucci. Ele também é da Cognita. E você viu que no LinkedIn ele publicou um tema muito interessante sobre a síndrome da superioridade ilusória. Obrigado por ter aceito o convite, por nos fazer essa visita hoje e a gente poder conversar um pouco sobre esse tema, né? E você nos contar um pouco mais. E aí eu fiz alguns recortes do que você escreveu para a gente dialogar um pouco hoje. E Eu que agradeço o convite. obrigado, Daniel. E me diga, você é brasileiro? Não, bom, eu sou brasileiro. Eu Certo. nasci em outro lugar. Nasceu em Buenos Aires. Nasci em Buenos Aires. Nasci em Muito Buenos bem. Aires, mas eu sou brasileiro. Eu moro aqui já há 15 anos. E eu brinco dizendo que eu sou mais brasileiro porque optei por ser. Certo. Muito bem. E falando de síndrome da superioridade, você começou o texto e uma das frases que você trata é do só sei que nada sei de Sócrates, né? Que eu acho que ajuda a definir um pouco o que é essa síndrome, né? Explica pra gente um pouco como é que você vê esse termo. Olha, a minha preocupação não tem a ver com você se sentir superior aos outros Uhum, e tal. A minha reflexão, em verdade, vem de uma postura do profissional no século XXI. uhum, Nós, anteriormente, em décadas passadas, pensávamos que a informação determinava o conhecimento. E uhum, hoje sabemos que não é assim. uhum. Hoje, na sociedade da informação, o mais importante é o processamento da informação, a interpretação da informação. Hoje, num jornal qualquer, de um dia qualquer, você tem mais informação que um indivíduo toda a sua vida na Idade Uhum, Média. uhum, Então, hoje já a memória não conta, decorar não conta, uhum. e conta processar a informação. Por isso que você coloca qualquer conceito no Google e vai sentir que não sabe de nada. Exatamente, que é o princípio também de proteção dessa síndrome da superioridade ilusória, né? Proteção. Porque a pessoa que supõe saber muito, e aí o Sócrates continua, né? Não percebe que pouco sabe. Então, olhar para esse universo da informação e perceber que por ter um fragmento de informação não significa conhecimento, você pode cair numa ilusão de Sim, superioridade, de sim, saber que não existe, que é um fragmento. Né? com Então, essa é a certeza. proteção. Com E aí o certeza. outro pensamento que você traz é de Charles Darwin, né? Uhum. Em que ele diz a ignorância gera mais frequentemente confiança do que conhecimento, né? Eu acho que vai muito na linha do que Sócrates também falou, né? Sim, sim. Eu entendo que quanto menos você conhece de algo, mais você acha que sabe. Quanto Uhum. mais você aprofunda o conhecimento, você percebe, digamos, tudo que ainda tem por aprender. Há uma ingenuidade. Você percebe a ingenuidade que Sim, tinha sim, quando sim, percebia de uma visão geral, sim, generalista, sim, e você começa a entender e percebe que o sim, universo é muito maior. sim. Muito, muito Muito bem. maior. E o outro pensamento que você nos traz é de Descartes, você cita É, no seu texto, né? Daria tudo que sei por metade do que ignoro, né? Dúvida, né? Para entender o que é um conhecimento sólido e tudo mais. E ele começa a desconstruir, né? Lá nas meditações ele faz essa referência da desconstrução de tudo que é duvidoso, sim, insustentável, você retira. Isso é um exercício para não cair na superioridade ilusória. sim. Você tem como um exemplo muito, muito bonito, eu acho, a alegoria da Da caverna de caverna. Platão, né? É. As pessoas achando, Uhum. olhando, digamos, um reflexo da realidade e Uhum. achando que a realidade era isso. E Né? não percebe que são sombras, E né? não percebe que são sombras. Na medida em que você sai dessa caverna e começa a Uhum. descobrir, você percebe que o que você sempre achou que era verdade não era. É. Então, o conhecimento muito temporário hoje, né? Eu falo que a verdade, às vezes, dura um dia, Uhum. né? Uhum. Então, hoje temos que ter essa humildade de estar buscando sempre o conhecimento. Na epistemologia, a gente fala de que a gente se aproxima dele, mas nunca o alcança. É. E você citando a alegoria da caverna, porque tem um apego àquela verdade, né? Tem, Aquelas sombras, tem, aquele tem. fragmento. Então, a síndrome dessa superioridade ilusória é esse apego. Então, sempre que você se apega a uma Sim. verdade E e por você uma não questão de percebe, segurança, às vezes, às vezes sabe? é De se sentir manter-se, seguro. é uma forma de se defender também, né? Sim, sim. E de se, então há um apego a algumas verdades que viram dogmas para a pessoa Sim,
e ela analisa o mundo a partir daquela referência, Com né? certeza, com certeza. Agora, Veja que em adoro... pedagogia, o principal passo a dar para você evoluir é o desequilíbrio. A incerteza. A incerteza. Se Uhum. você não atravessa esse desequilíbrio, claro, você às vezes, estudando, percebe que todo o conhecimento que você construiu está sobre um Uhum. cimento muito que começa a se mover e você se sente inseguro. Por isso que eu acho que hoje a certeza está em nós, em nossa capacidade de continuar buscando, de continuar questionando. A inquietação Sim, é favorável ao sim, desenvolvimento sim. do saber, do O conhecimento, diálogo, O aprender a escutar o outro. capacidade de ouvir o Sim. outro. E aí vem uma pergunta, né? Quem pode ser acometido pela síndrome da superioridade ilusória? Eu, você e todos os seres humanos desse planeta, eu entendo, né? Na medida em que você acredite que o que você sabe é suficiente, você já está entrando nessa superioridade ilusória, sabe? Perdeu a vontade de saber mais, de descobrir, de desvelar o mundo, e acha que o que sabe já revelou, aí está armadilha de Agora, primeira. você sabe, tem outro lado, né? Tem muita gente com alto grau de instrução que acha que é melhor que outras pessoas, que não tem esse grau de instrução. Então, tem também esse lado, né? Uhum. O que nós valemos como seres humanos? Passou tanto tempo estudando um dado tema que, se não acreditar sempre naquilo que estudou, pode perder a referência de Não, tanto e está investimento. nos diferentes tipos de saberes. Eu participei uma vez em um programa na Bolívia. Grandes expertos de vários lugares do mundo tentando decifrar um problema para poder ajudar a comunidade. A comunidade já sabia a solução do problema há muito tempo. Era um conhecimento popular. Então, esse é outro tema. Os diferentes tipos de saberes. A própria ciência pode sofrer da síndrome de superioridade ilusória. A própria ciência. Olha só. A própria ciência. E aí você tem uma outra situação, né? E que falha, né? Quais as principais falhas de quem sofre dessa síndrome, né? Quem é afetado pela síndrome? Bom, quem é afetado pela síndrome, a primeira coisa que perde é a capacidade de escutar. Uhum. E de respeitar o posicionamento do outro. Porque tem a verdade tão absoluta em si, que por que eu vou ouvir o outro? Achar que ele e seu ponto de vista são os donos da verdade. Tem uma parábola muito interessante que os cegos com o elefante, você conhece? Eu conheço uma, não sei se é a mesma, conta pra gente. Então, são vários cegos tentando reconhecer um elefante que está na sua frente. Sim. Perfeito. Começa a tocar a tromba, então ele acha que o elefante Se é uma coisa resolve. longa e fininha, e por aí vai. Esse é o principal aprendizado hoje. Seu ponto de vista pode ser legal, mas existem outros. Hoje, com essa sociedade complexa na qual nós vivemos, não temos que ser arrogantes achando que nosso ponto de vista é a verdade absoluta. E as duas coisas que, para superar, se curar da síndrome, né, ou pelo menos ficar um pouco mais imune, então, é ouvir e dialogar. Sim. Porque estar aberto para o diálogo é considerar que o outro é um interlocutor potencial para que eu desenvolva um saber diferente. Saber negociar. Ceder algumas vezes, né? E poder argumentar em outras. Exato. Você sabe, na Alemanha tem um programa muito bonito que se chama Jugenddebattert. Não sei se a pronúncia é correta. Jovens debatindo. Então, os jovens aprendem a pegar um tema, pesquisar sobre ele, construir um argumento, posicionar o argumento perante outros, dialogar com outros grupos que têm outros pontos de vista, escutar, negociar, tudo que a gente não sabe fazer. É um exercício contínuo, né? É um exercício contínuo. Bom, e aí você fala, né, você já tocou nesse assunto do vivemos na sociedade do conhecimento, no império da complexidade, onde o todo de qualquer cenário de atuação é muito mais do que a somatória das partes, e o conhecimento é considerado como algo transitório, que é isso que você citou, né? Sim. Então, esta incerteza do que eu tenho por conhecimento hoje, ele pode ser desconstruído amanhã. E conseguir conviver com isso, essa transitoriedade, também é importante para não se apegar. Se você pensa a definição de informação, a informação sempre serviu para o ser humano para ter controle. Controle de seu ambiente. Dar sentido às coisas com que ele convive. E se sentir no controle, de alguma forma. Se você pensa hoje que
estamos vivendo num cenário de sobreinformação. Hoje, quanto mais informação a gente tem, mais confuso a gente fica, né? Por isso que a gente fala que não existem pessoas interdisciplinares. Existem grupos interdisciplinares. Então você tem que se acostumar que você precisa dos outros. Tem que trabalhar com os outros, ouvir os outros pontos de vista e, entre todos, construir uma visão de mundo. Exato. E aí eu gosto muito na educação à distância, a gente fala muito de aprendizagem cooperativa. Sim. Também se fala muito em gestão cooperativa. Sim. Porque aí você tem a riqueza da diversidade de conhecimentos e informações que a interdisciplinaridade do grupo pode promover. Né? Se você me permite, é como pedir emprestada a mente do outro. Né? Com suas experiências, seus valores. Imagina quantas vezes eu posso me potencializar rodeado de um grupo de pessoas, digamos, com experiências diferentes, valores diferentes. Outros mecanismos para solucionar. E o nosso tempo está acabando, mas eu queria trazer e fechar com esse pensamento, quando você fez a paráfrase de Marco, que eu acho que fecha exatamente com o que você acabou de falar. Quando o único instrumento que você tem é um martelo, todo problema que apareça, você tratará como um prego. E, lamentavelmente, você sabe que existe aproximação dessa frase para a pedagogia. Quando a única técnica didática que eu tenho é um martelo, trato todos os alunos como um prego. Né? Isso me chama a atenção de que eu tenho, ainda que eu ache que as técnicas que eu administro são ótimas, eu tenho sempre que me abrir a outras. Por quê? Porque não há uma única aproximação didática que responda a todas as demandas de aprendizagem que nós temos. Por isso que eu não gosto muito de ser de uma forma ou de outra, nem condutista, nem cognitivista, nem construtivista. Eu acho que nós temos que ser um pouquinho de tudo em função do contexto no qual vivemos e das pessoas com as quais tratamos. A diversidade é hoje a principal riqueza. A principal riqueza. Como é bom trabalhar com pessoas que pensam diferente, então. Opa! E que martelam de outras formas. Opa! E que entendem que o mundo não é só prego. Às vezes você tem que ter uma chave de fenda. Com um martelo não adianta, né? Não é suficiente para você resolver. Então a gente fica por aqui e eu agradeço demais o professor Daniel por esta conversa, né, que nos ajuda aí a ampliar o nosso pensamento e nos dá algumas sugestões importantes para não sermos acometidos pela síndrome ilusória de superioridade. Opa, eu que te agradeço muito. Muito bem, ficamos por aqui. Até mais.